Olá, amigos, amigas da Casa do Caminho. Hoje, dia 9 de abril de 2021, uma sexta-feira, mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra da Casa do Caminho, nesse modo que, por enquanto, vem nos sustentando, se não satisfatoriamente, mas dentro do possível, para a continuidade dos nossos estudos, das palestras e dos cursos que têm sido feitos de modo virtual. Hoje, particularmente, o assunto não vai tangenciar o Evangelho, não será do Livro dos Espíritos. A palestra de hoje ela é dedicada a uma personalidade muito importante dentro da doutrina espírita, daquele que, depois de Kardec, depois de Allan Kardec, é considerado o apóstolo do Espiritismo, segundo o seu biógrafo e amigo à época, que é o senhor Gaston Luce, ou Luc. Ele tem uma biografia muito bem detalhada da vida deste homem, que não tem tantas referências bibliográficas, mas que tem um valor extraordinário. Para a doutrina espírita iniciada por Kardec, com quem ele teve um período de estado aqui no planeta muito pequeno, mas que tem importância muito grande, inclusive aqui no Brasil, para o movimento espírita. Antes de iniciarmos a nossa palestra, falando sobre os 94 anos de desencarne do senhor Leon Denis, eu vou pedir licença para fazer leitura daquela que seria a página, caso estivéssemos numa palestra presencial, como de costume, onde a direção da mesa estaria fazendo a leitura da página inicial, que serve para trazer aquela tranquilidade. Senhores e senhoras estarão nos vendo por gravação que poderá, não só na data de hoje, como em dias futuros, ser vista, mas que sempre nos lembra um modo de nos colocarmos em sintonia com o tema que é proposto. A leitura vem de uma psicofonia, que foi transcrita, na verdade, de Altivo Panfiro, fundador do CELD e grande admirador e trabalhador com Leon Denis. Essa psicofonia, portanto, é anterior a 2004, anterior a fevereiro de 2004, quando o Altivo nos deixou aqui no plano terreno, volvendo ao plano errático, mas já tomando as rédeas do trabalho, como bem sabemos hoje. Então, Gaston Luc vai falar, e eu vou reduzir, porque a página é extensa e o nosso tempo é pequeno, para não lhes cansar também. Leon Denis, um homem de bem. É sempre um prazer falar do bem produzido pelos escritos do mestre Leon Denis. Ao meu tempo, nunca deixei de fazê-lo em todas as ocasiões. Coloquei, após Jesus e Kardec, a figura de Leon Denis como um dos grandes benfeitores que a humanidade já teve. Trabalhador incansável, operoso, caritativo, mesmo generoso em suas ações, demonstrava, pelos próprios atos, o quanto a doutrina espírita é poderosa. E prossegue num texto tratando sobre doutrina, Kardec e o próprio Leon, para nos dar o parágrafo de encerramento, penúltimo parágrafo de encerramento, fala Gaston Luc novamente. Felicidade para todos é o que desejamos. Alegria nesse momento de tanta dor, tanto temor. Sei que o Brasil passa por grandes lutas, mas tenha certeza de que este país superará pelo amor todos os problemas que atravessa. Não será pego pelo terror nem pelo temor, mas será pelo amor. Que Deus nos guarde a todos, guardando-nos também os momentos de felicidade cristã. Do amigo, admirador, sempre de Leon Denis, o companheiro de lutas Gaston Luc. Bom, eu fiz questão de fazer a leitura, está aqui a paginazinha aberta para vocês, está lá no site do CELD, então quem quiser pode buscar, como com certeza vai encontrar disponível, se conseguir, não agora presencial, porque está fechada a Casa do Caminho para essas tarefas, mas existe como ter acesso a essa página. Ele faz uma observação, e eu fiz questão de levar,
Porque no final eu falei aqui, né, o altivo desencarnou em 2004, esse grande admirador, trabalhador, com quem ele trabalhou espiritualmente com Leon Denis, né, esse espírito tinha uma produção, tanto a Casa do Caminho ligada, coligada, criada após o desenvolvimento do CELD, tinha Leon Denis e tem o patrono. É o nome, o patrono e uma figura significativa. E traz para nós algumas coisas. Falar de 94 anos depois do desencarne de Leon Denis, eu preferia adotar uma posição um pouco diferenciada do que tratar sobre a biografia, sobre os fatos, acontecimentos, até porque existe duas biografias bem tratadas. Primeiro, uma não é uma biografia, é uma solução de alguns fatos, que é da Madame Claire Balmart, que foi secretária dele, e ela deixa vários escritos que depois, trazidos aqui para o Brasil e traduzidos, foram colocados à disposição, está na internet. Madame Claude Balmart, desculpe, é porque a minha fraseologia para francês é péssima. Mas ele tem a segunda, que é do próprio Gaston Luc, que é uma biografia bastante extensa, 274 páginas, se eu não me engano, tratando sobre a vida e a obra de Leon Denis. Então, tudo que eu venha falar aqui, eu não serei um bom professor, até porque não sou professor, não tenho pedagogia e não vim lhes ensinar absolutamente nada, mas produzir algumas reflexões que possam lhes instigar, as senhoras e os senhores, na busca de uma melhora, na busca desse estudo da doutrina, que nos traz muito complemento. Então, por que não falar hoje desse que fez parte, logo na sequência da saída de Allan Kardec? Kardec deixa o planeta em 1869. O Leon Denis tinha só 23 anos de idade. Mas vamos lá falar um pouquinho. Nascido na França, naquela parte, ela é chamada Alsácia, né? Ele teve ali numa região da França, que ele nasce em Tours, né? E desencarna em Tours, mas ele nasce em Fogg. Tours e Fogg depois acabaram se conectando geograficamente por causa da expansão das áreas. Hoje são todos numa mesma região. E ele lá estava nessa região da Alsácia, que é uma região que tem uma história muito ruim posterior à estada dele. Ali foi palco de muitas disputas celtas no passado, né? Aquela região todinha ali, olhando historicamente, grandes movimentos celtas ali, daí não porque ele também, um celta de pregressas idades e vivências espirituais e terrenas, ele estava naquela região e veio realmente trazer esse apostolado, porque ele pega, ainda garoto, nascido, ele nasce em 1846. Eu vou fazer a consulta aqui porque eu não consigo ter esses dados e datas assim tão precisos, mas em 1º de janeiro de 1846 em Fogg. E ele nasce do casamento de uma mãe muito doce e de um pai que ele próprio considerava na biografia amoroso, mas um pouco rude, um homem da sua época, limitado nos estudos, com poucas ações. Era um homem que trabalhava de pedreiro, de açougueiro, de ferreiro, de auxiliar de várias coisas, de polidor de moedas, na Casa da Moeda, inclusive, onde ele, filho sempre pequeno, desde tenra idade, teve que acompanhar o pai para trabalhos braçais. Então, vamos pensar aqui, um espírito nascido numa região difícil ali da Alsácia, meio que esquecida, só depois é que ela foi ganhando alguma notoriedade, mas naquele espaço de tempo era um lugar segregado, quase fronteira ali, muito próximo daquela fronteira da Alemanha. Inclusive, estou aqui misturando, mas são fatos que estão me vindo à mente, a gente tem que falar, né? Leon Denis, nascido em 1846 e falecido em 1927, com 81 anos de idade, ele desencarna em 1927, ou seja, século XIX para o século XX ele teve a vivência. Ele sobreviveu, vejam vocês, a 2 guerras. Como 2 guerras? Não, teve a Primeira e a Segunda Guerra, não. Ele sobreviveu a 2 guerras e uma gripe espanhola, que foi a maior epidemia que consumiu na época, entre 1918 até 1920, que foi o período delimitado aí pela história para ela.
Ela começa, na verdade, lá no Kansas, essa gripe espanhola, e migra com as tropas americanas que vão para a Europa e é levada para a França. A França é o primeiro lugar de impacto da grande pandemia que foi a gripe espanhola, esteve aqui no Brasil também, por isso pandêmica, ela se espalhou pelo globo e eliminou, só para efeito de referência, segundo os levantamentos, um quarto da população do nosso planeta. À época, perto de, assim, ao longo da história, um número incomensurável. Então, ele sobrevive a isso. Olha que coisa extraordinária. Leon Denis, predestinado realmente a ser esse homem que estaria essa alma benevolente, que traria para nós a continuidade, uma reinterpretação, não uma modificação, porque ele não modificou absolutamente nada do que Kardec trouxe, ao contrário, ele provoca em cima dela uma forma diferente de nos abordar. Ele nos deu um outro espaço. Kardec traz Rivail, à época, inclusive quando ele nasce, professor Rivail sequer tinha chegado à doutrina espírita. O professor Rivail só vai chegar na doutrina espírita em 1855. 1855 que ele vai buscar. Já tinha 50 anos de idade, já era um catedrático, já era um professor, já era um homem versado em várias ciências, um homem de ciência, porque ele buscava em muitas pesquisas, fazia parte da educação da França. Leon Denis nascia do outro lado, muito pobre, muito simples. E vejam, voltando lá, ele sobrevive a essas duas guerras e a epidemia. Racionalmente, ele estava numa das regiões que estavam exatamente muito perto do flanco de guerra da época, que é onde a gripe espanhola entrou. Entrou ali pelas colunas militares e depois se espalhou pelo resto da Europa, né? E teve o nome de gripe espanhola porque, na verdade, todo mundo, de alguma forma, tentou abafar isso por causa do movimento de pós-guerra, onde todos os países estavam enfraquecidos política e financeiramente, e moral e psicologicamente, e só a Espanha é que anunciou essa gripe extraordinária que acabou causando grande dano naquele país também. E aí ficou o nome. Na verdade, por curiosidade, na Espanha se chamava gripe francesa, que eles falavam. E ele sobrevive. Aí por que das duas guerras? Ele sobrevive por causa da Guerra Franco-Prussiana, que foi ali bem próximo da região onde ele morava, onde ele havia nascido, e ele, com 24 anos de idade, ele foi servir. Ele tinha sido rejeitado no primeiro momento, no primeiro movimento de guerra, uma guerra que foi muito rápida, quase um ano de extensão, mas muito próximo ali na fronteira entre Alemanha e França, nessa parte da Alsácia, e ele foi rejeitado, porque ele já tinha um problema de visão que vinha desde cedo. Aliás, ele trazia dificuldades de saúde desde cedo, mas isso nunca lhe tirou o ímpeto, e nós vamos conversar sobre isso, sobre a fortaleza que ele foi de, como um autodidata, absorver e desenvolver a temática da doutrina e mesmo a temática de vida em geral de uma forma extraordinária. Ele sobrevive. Mas houve um movimento, nesse pequeno movimento de guerra, a Alemanha vinha num crescente e ele se apresenta novamente numa segunda chamada e é aceito. Estava com problema, num momento de guerra rápido, né? Estava com problema de visão, mas é aceito. Vem aí, coloca. E ele se desenvolve muito rapidamente, entra como um recruta e em menos de 6 meses já era sargento, com 9 meses era lugar-tenente. Ou seja, ele já estava como um subtenente, que seria aqui colocado. E ele chega a ser chamado ajudante de ordem, major de ordens, né? Alguma coisa muito parecida com isso, que é um termo, uma terminologia a ser traduzida, mas que na verdade dá lugar-tenente a ele. Ele sai como um tenente da força e, como ele próprio diz, assustou-me, palavras dele e através do biógrafo dele, ele se disse assustado naquele momento, pois que no primeiro tempo ele havia sido rejeitado pela capacidade de estar presente, servindo o país com a dignidade de quem vai buscar, como um patriota, servir a pátria num momento de confronto, mas ele se sentiu de alguma forma frustrado por isso. E na segunda chamada, quando ele entra, ele primeiramente se sente muito completo por aquilo ter possibilitado a ele. Imagina, Leon Denis, militar, e foi. E como ele diz,
com grande saber militar. Ele rapidamente aprendeu o domínio e as regras, o domínio de armamentos, de todos aqueles equipamentos militares, as técnicas, as estratégias, as formas de... Tanto que ele se tornou instrutor. Perceberam nele a capacidade de uma grande absorção de conhecimento, não menos o autodidata que traz ali um intelecto extraordinário. Leon Denis, essa reencarnação como Leon Denis, traz um espírito que teve capacidade de acervos, de acréscimos, de formação de bloco cultural muito grande e que foi permitido a ele, a esse espírito que aqui se apresentou como Leon Denis, trazer esse fulgor, essa força de conseguir estudar. Tanto que aos 18 anos, eu estou dando uns saltos aqui, mas vocês vão buscar lá na biografia dele. Eu não posso ficar aqui falando o que o Google responde. Eu tenho que ficar tentando saltear. Aos 18 anos ele tomou conhecimento da doutrina espírita. Com 23 anos de idade, ele já estudava, pouco antes de entrar para o serviço militar, ele já estudava e conhecia todo o Pentateuco, quando Kardec desencarnou. Kardec desencarna em 69, ele tinha 23 para 24 anos nessa época. Com grande pesar soube, mas não desistiu. Ele entendia o homem que havia trazido a codificação de modo didático, preciso, até um pouco cartesiano na forma de trazer, naquela condução, sem perder a melodia que a espiritualidade trazia nas suas respostas. Melodia essa que fica muito clara na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, pois que no Livro dos Espíritos há o cientista trazendo todo o conhecimento à bagagem quando ele absorve e testa todos aqueles conhecimentos. No Evangelho, no Livro dos Médiuns, ele traz e consegue trazer um quadro bastante de um relato, mas no Evangelho ele se apresenta. E aí, toda essa obra tocou Leon Denis profundamente. Aos 24 anos, Leon Denis era absolutamente um estudioso, um autodidata sobre o Espiritismo e a doutrina. Tanto que logo ao final do serviço, quando essa guerra franco-prussiana suspendeu-se, ele tinha lá, segundo ele traz um relato, tem que ler, né, para poder estudar melhor, de Gaston Luc, ele tem um momento que ele sabe de um sargento do grupo do batalhão dele, que é médium. E ele se apresenta para ir à casa e participar. Naquela época não havia centro espírita formado. Havia o embrião de como são formadas as casas espíritas. Começam com os grupos de estudo nas casas dos médiuns que ficavam afetos e estavam descobrindo aquela doutrina que era recente, né? Era muito recente. Kardec falece com 69 anos e teve 19 anos de estudo. Durante 19 anos ele percorreu todo esse espaço de todo esse ensinamento que foi trazido para nós, codificado do que a espiritualidade trouxe como a revelação, terceira revelação, o Consolador que aqui veio, e Leon Denis se torna o apóstolo seguidor e continuador. Veja, nós estamos falando de 24 anos, ele sai do serviço militar, mas depois, engajado já num trabalho, porque a primeira infância dele, eu já falei, vocês vão lá e buscam, foi de muita dificuldade, com o pai, muita dificuldade para ajudar a mãe, enfim, sustentar a casa e fazer tudo. Mas depois, por ser um autodidata, ele desenvolveu um talento de oratória e de discernimento, de tino para as coisas. Ele atinava, como se dizia à época, ter aquela sensação, aquele domínio. Ele se colocava à frente do tempo dele e ele se torna um homem, não de negócio, mas ele se torna um colaborador de empresa, um comerciante, um gestor de coisas comerciais bastante expressivo, tanto que ele viaja muito. Ele tem a oportunidade de estar não só na França, em várias cidades, como ele vai a Bruxelas, ele vai à Bélgica, vários lugares, inclusive em Bruxelas. Ele vai à Holanda, ele tem passagens extraordinárias naquela passagem ali geográfica da Europa, ele consegue fazer grandes evoluções. E aí uma coisa extraordinária, ele se torna um grande escritor. Vejam, eu vou trazer aqui, ele fez inúmeros livros, entre eles Cristianismo e Espiritismo, onde ele faz essa transição.
O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro eu li. Esse livro eu li, reli, tem esse livro, ele é um livro de apoio, ele está sempre aqui do lado quando nós temos que fazer alguma palestra e que trata. Por quê? Porque nesse livro ele trouxe, logo lá no capítulo 3, O Problema do Ser, ele fala sobre uma coisa extraordinária que não tinha sido falada, mas que, na forma como ele interpretou a doutrina que chegou para ele, essa doutrina espírita, e ele, esse espírito avançado, já sabemos. Eu não vou ficar contando as histórias pregressas do espírito de Leon Denis, porque todos vocês podem buscar isso, essa informação é aberta, está na internet, vai no Google, eu não vou ficar falando o que o Google responde. Mas ele fala sobre uma coisa extraordinária, as potências da alma. Ou seja, ele fala de nós, das nossas potências, das nossas capacidades, e ele fala com poesia, ele fala filosoficamente traduzindo isso, e ele desenvolve a temática mostrando a razão dessa doutrina para estar presente aqui conosco, não só com os espíritas, mas levando o descobrimento, os desdobramentos dessa doutrina que vão servir a tantos outros, não só os espíritas. Eu repito, e ele trata lá, potências da alma, ele fala a vontade, a consciência, o livre-arbítrio que nós tanto falamos, pensamento, disciplina, reforma de caráter, amor, dor, percepção, reconhecimento e as revelações que tudo isso nos trazem. E ele trata nesses capítulos todos, eu estou com o livro aqui, eu vou mostrar a capa da edição mais recente que eu tenho, não sei se existe alguma outra. Está aqui. Né? Eu sei que hoje a dor sai do título, tá? O Problema do Ser e do Destino e a Dor é tratada lá na terceira parte sobre um outro aspecto, né? A parte, posso até abrir aqui, que eu acho que está bem aqui, ele vai tratando sobre vontade, sabedoria, sobre tudo. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação para suprimir. Uma ou outra seria preciso suprimir a própria sensibilidade da alma. Palavras dele. Nesse momento em que ele produz esse livro, a gente estava falando, ele tem uma produção editorial muito grande. Vamos levar em conta, naquela época, tudo era escrito à mão. Isso é a primeira parte. A segunda, para você poder ter tempo de fazer isso, como Kardec fez, ele precisava despender de muito tempo. E ele tinha que despender um tempo extraordinário trabalhando. Ele passou uma juventude, uma idade já madura, trabalhando e viajando muito. Ele conseguiu adquirir uma estabilidade material suficiente, não para se tornar um homem rico, né, mas para se tornar um homem caridoso, para ser um homem que desenvolveu diversas bibliotecas. Leon Denis desenvolveu diversas bibliotecas, não só sobre a temática espírita, mas ele desenvolveu bibliotecas na região dele. Você imagina, você está aqui tratando do Rio de Janeiro como uma cidade grande. Hoje ele desenvolveu como se tivesse desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Imagine, várias bibliotecas, e ele deu aporte financeiro, deu aporte intelectual, deu aporte da sua presença, deu aporte das negociações com as pequenas cidades, as prefeituras, como eram chamadas à época, para que pudessem desenvolver bibliotecas para que tantas outras crianças que não tivessem acesso a um estudo mais elaborado, como teve, por exemplo, Kardec, que foi para o Instituto Pestalozzi, ser altamente preparado, mas crianças que, como ele, tiveram diversas dificuldades para poder estudar e encontrar material, ele patrocinou. Leon Denis patrocinou muitas bibliotecas e patrocinou a ideia de que quem possuísse recurso assim o fizesse em benefício do próximo, aplicando a doutrina não só para os espíritas, mas levando uma doutrina de amor e de caridade, onde o conhecimento é libertador. Ele levou isso para regiões extensas e sensibilizou pessoas que, como ele, passaram a adotar essa medida, essa forma, né? A gente aprende a distribuir quentinha, não aprende? A gente aprende a fazer atendimento fraterno. A gente aprende um monte de coisa na doutrina e dentro das casas espíritas, certamente, acolhido que sou também aí na Casa do Caminho,
minha casa máter é o SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, mas eu sou certamente muito grato pelo acolhimento que eu tenho na Casa do Caminho, pelo Dr. Herman e sua equipe, e por todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, nessa jornada espírita que aí estão na Casa do Caminho. Ele fazia a mesma coisa, só que ele ensinava as pessoas a abrirem suas bibliotecas, abrir suas casas para o estudo, para o ensinamento. Ele era um divulgador da doutrina importante, mas ele era um divulgador do saber, porque ele tinha um conhecimento não soberbo, mas ele tinha um conhecimento muito vasto, muito grande, porque como autodidata ele passou a estudar outras matérias que levavam à sua autocapacitação em tratar sobre assuntos, além de versar muito bem sobre a doutrina espírita. Então, ele teve todos esses livros e ele escreveu tanto que ele desencarna em 12 de abril de 1927, e horas antes, ainda com uma pneumonia, em virtude dela que ele vem desencarnar, ele fala com a secretária dele, com Madame Claire, para que não se esquecesse de mandar as páginas finais revisadas do livro, que é o livro O Grande Enigma. O Grande Enigma é o último livro dele, ele escreve entre 25 e 27, já muito adoentado, praticamente sem visão, precisando do auxílio da secretária e de mais uma colaboradora. Ele já tinha aprendido o Braille para poder desenvolver algumas pesquisas e produzir algumas coisas para ter uma inter-relação, para não se tornar afastado do mundo. Imagina, você vem e perde a visão de uma... Não é que de nascença, você perde o acesso da visão. Ele criou alternativas para continuar para continuar se mantendo um homem produtivo intelectualmente. Ele desencarna com 81 anos. Aos 79 ele começa uma obra nova. Seu mentor, à época, já se mantendo ali firme e convicto com ele, da mesma forma que essa mentoria extraordinária mantém todos esses grandes vultos da doutrina espírita e todos os grandes vultos da modificação do planeta, Francisco de Assis, Gandhi, Irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa de Calcutá, nosso querido Chico Xavier, agora o nosso querido Divaldo aí presente firme, com uma idade à frente de todos e ali com aquele mesmo vigor, com aquela mesma clareza, com a mesma atitude. Aí Leon Denis, o apóstolo da doutrina espírita, esse grande apostolado que ele fez, ele nos deixa esse livro e logo depois, 3 meses depois do desencarne, ainda traz uma mensagem espírita já mostrando suas convicções assertivas e tudo. Mas voltando nessa última produção dele, nós estamos a 3 minutos de encerrarmos, eu só queria lembrar que nesse último livro dele, como disse Gaston Luc, seu biógrafo, ele traz a lei circular. E aí, gente, é muita coisa para falar. É nesse momento em que ele diz que nascimento e morte são portões que todos precisamos passar para entrarmos no templo do destino. Ele faz uma alusão, inclusive, de que essa lei circular, vale a pena buscar isso, ele faz a ligação fazendo analogia dos ciclos naturais do ser humano, nascendo, crescendo, maturidade, decrepitude, morte. E ele junta tudo isso na mesma feição com a ciência, quando ele faz observações sobre a natureza de modo geral. Ele pega questões pontuais dentro e questões da ciência para dar essa modulação, para mostrar que esse ciclo, ele traz isso com uma propriedade, com muita lucidez. Imagina, 79 anos de idade, com uma lucidez, uma clareza, só uma sustentação realmente muito grande, de um espírito muito avançado, arrojado, e essa sustentação meritória dos espíritos junto com ele, como essa representação na continuidade de tantos esclarecimentos. Afinal, ele tem uma importância extraordinária para o Brasil. Ele representou o Brasil várias vezes e ele auxiliou muito a FEB na formação do espiritismo aqui no Brasil, mantendo intensa correspondência. Ele foi delegado em 1900, eu tenho esse dado aqui, não sei se anotei certo em algum lugar, 1910 em Bruxelas. Ele foi delegado da França e do Brasil num congresso internacional espírita. Ele fez mais de 100 palestras espíritas e versou outras tantas também
sobre outras temáticas, sempre buscando um ponto sobre a moralidade. Afinal, ele faz essa mudança, ele tem essa pegada, Leon Denis traz essa pegada de um efeito de que a doutrina vem nos trazer uma possibilidade de mudança da ética humana, de uma reavaliação. Lembra que eu falei, ele passou por 2 guerras, ele viu a Europa ser assolada pela fragilidade da gripe espanhola, ele viu uma Europa destruída econômica e politicamente, psicologicamente, ele viu miséria por todos os lados. Nunca mudou o seu conceito de fé, de objetividade, convicção no que os espíritos representantes da divindade maior, Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e justiça, Senhor dos mundos e grande arquiteto do universo. Inclusive, ele teve importância muito grande em levar conhecimento da doutrina espírita para um segmento muito amplo na Europa à época, que era a maçonaria. A maçonaria não traz nenhuma religião definida, mas você precisa ter, por convicção, fé, acreditar no mérito de um ser divino maior. E ele leva muita explicação da doutrina para dentro da maçonaria, abrindo as mentes, abrindo as cabeças para um segmento, né, disso. Bom, para concluir, eu só queria agradecer a oportunidade de ter podido mais uma vez visitar o tema para falar de Leon Denis. É um espírito certamente de uma envergadura extraordinária, com a qual nos sentimos honrados, mas ao mesmo tempo nos sentimos muito pequenos para estar falando dele. No momento em que Leon Denis fala que as almas são a consciência de si mesmo no mérito do crescimento e na sua convicção da continuidade da vida, e logo depois de seu desencarne, ele traz 3 meses depois prova da sua continuidade, prova da sua existência, é um mérito extraordinário que possamos ter no Brasil alguém com a envergadura de Leon Denis transitando nessas terras brasileiras como espírito. Sim, porque os espíritos transitam pelo planeta, não existe limite, mas existe uma afeição, existe uma queda brasilianista nesse Leon Denis francês, nesse Leon Denis céltico, que nos ajuda e que nos sustenta em muito no desdobramento, na manutenção, não de uma doutrina que seja uma religião cega, ao contrário, uma religião que, como ele próprio, só pelo conhecimento, pelos desdobramentos, pela pesquisa, nos traz esclarecimento e conforto para esse momento. Lembrando novamente que eu esperei para falar sobre isso, o finalzinho da mensagem, lembra? Que eu falei que a felicidade que ele desejava, o Gaston Luque, entendendo a dor e o temor que estava acontecendo no Brasil. Eu não me lembro, não sei de quando é a obra, porque ele escreve isso em torno de Leon Denis, no CELD. Eu não sei quando o CELD editou essa obra, eu não tive acesso, até vou procurá-la, porque talvez eu receba os desafios de falar novamente sobre essa grande personalidade, sobre essa grande alma que foi Leon Denis, mas o que me chama a atenção é que o Brasil passava um momento de insegurança, como agora nós estamos passando um momento de insegurança inserido mundialmente. Que o conhecimento dessa alma extraordinária, Leon Denis, possa fazer parte de, como ele disse, o seu biógrafo, que não tenhamos temor nem medo, que não possamos, tenhamos confiança e convicção. A vida segue, a vida prossegue. Ele próprio deu testemunho disso, deu testemunho da sua convicção, que essa doutrina continue a ser consoladora e libertadora pelo conhecimento que nos traz, na convicção não só no agora, mas no nosso amanhã, que é imediato. A todos, pela oportunidade das reflexões, por essa troca muito rápida, nos perdoem, não somos um expert, mas trouxemos aqui algumas reflexões para lhes provocar a curiosidade que eu possa ter conseguido isso, de buscarem um pouco mais de Leon Denis, essa figura tão importante no desenvolvimento e na manutenção de uma doutrina que é libertadora, a doutrina dos espíritos.
Que a graça de Deus se faça presente hoje e sempre em nossos corações e que tenhamos a convicção de que também somos trabalhadores na seara do Senhor. Graças a Deus.